Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a entrevista de Jair Bolsonaro no Mariana Godoy Entrevista, né? Na Rede TV. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, um canal que discute principalmente política, mas também filosofia e ciência. Eu tenho uma sessão de diálogos com entrevistas com especialistas e toda sexta-feira no Filosofia Popular eu discuto filmes e séries e outros produtos culturais e do ponto de vista filosófico e político. Bem, a primeira pergunta foi se ele vai participar dos debates. Ele diz enfaticamente que sim, até devido ao pouco tempo de TV que ele vai ter, devido ao partido dele ser um partido pequeno. Depois ele é questionado sobre a participação dele nesses debates, como é que vai ser, e aí ele já entra na defensiva, na verdade ele que coloca isso, que o papel dele vai ser como um técnico de futebol, que escala o time, mas ele não sabe de tudo. Bem, fica claro que ele está dizendo isso porque os debates vão demonstrar que pessoas como Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos entendem mais de economia e de gestão pública do que ele. E aí ele já está introduzindo a ideia de que ele não precisa entender muito dessas coisas, que o papel dele é de escolher os melhores, né? E que a intenção é ter inflação baixa, juros baixos, desregulamentar. Desregulamentar é uma palavra código para redução do Estado e redução da regulamentação do Estado, enfim. Já está absorvendo aí o linguajar liberal. Aí ele é questionado se ele vai reduzir ministérios. Até onde eu vi, ele não respondeu. O que ele disse foi que algumas pessoas chaves da campanha dele têm o direito de indicar ministros. Ele cita o general Augusto Heleno, se eu não me engano. Na economia, ele destaca que Paulo Guedes é o conselheiro da economia, né? É a pessoa que mais está aconselhando ele, faz parte do caminho dele para o liberalismo, que é um caminho que só tem mais ou menos 1 ano e meio, é bom lembrar. Sobre o tema de privatizações, ele diz que defende privatização, que muita coisa vai ser privatizada, outras vão ser extintas. Aí eu fiquei pensando, que estatais vão ser extintas porque não vão poder ser vendidas? Ele não forneceu nenhum tipo de exemplo. E algumas coisas estratégicas não devem ser privatizadas. Mas ele não detalhou tanto assim quais essas seriam não privatizadas. Eu acredito que ele pensa na Petrobras, mais algumas estatais, mas algumas delas teriam que ter grande participação pública. Enfim, não tem. E cita que outros países, nenhum país do mundo privatizou setores estratégicos, né? O que não é nenhuma novidade. Sobre o preço dos combustíveis, aí ele diz uma coisa que não tem sido a estratégia que a maioria dos outros candidatos tem falado, né? Ele fala sobre a redução do lucro da Petrobras, da margem de lucro, né? E ele fala várias vezes ao longo da entrevista que isso é uma coisa negociada e tal. Eu acho que ele está usando esse discurso de que isso é uma coisa que temos que negociar para se afastar um pouco, pelo menos, da imagem de um cara autoritário, ditador. Isso daí é uma estratégia de campanha, deve ser dos marqueteiros dele que orientaram ele em relação a isso. Sobre a questão da reforma trabalhista, aí ele dá uma fala bem clara de que lado ele está, porque existe uma tensão entre capital e trabalho, isso é óbvio. Se não houvesse tensão entre capital e trabalho, se não houvesse luta de classes, não existiria greve. Greve é a demonstração de que existe essa tensão, e muita gente às vezes se equivoca e pensa que luta de classes é necessariamente luta armada. Não, luta de classes implica apenas em contradição de interesse. O trabalhador quer ganhar mais trabalhando menos e o empresário quer que o trabalhador produza mais recebendo menos. Então existe uma contradição de interesses, né? Mas ele mostra claramente que ele consulta empresários e que ele coloca a seguinte chantagem, né, que vem dos empresários. Ou vocês vão ter menos direitos de emprego, ou mais direitos, ou muitos direitos, e vão ficar sem emprego. Né? Basicamente uma fala também contra sindicatos, que ele faz algumas vezes. E ele diz finalmente que tem que beirar a informalidade. Uma temeridade num país democrático dizer uma coisa dessa. E ele ainda lembra que Ciro foi vaiado quando disse que vai rever ou revogar a reforma trabalhista. O que eu acho curioso disso daí
é que um dos países com a economia mais forte do mundo, que é a Alemanha, tem poucos sindicatos, é verdade, mas tem sindicatos consolidados muito, muito fortes. Inclusive tem leis de que os trabalhadores nas grandes empresas estão no conselho das grandes empresas tomando decisões. E não sei se é uma medida que os nossos liberais gostariam, mas é isso que os países que estão com a economia mais sólida e forte estão fazendo. E o Macri tentou essa coisa liberal aí de reduzir drasticamente o Estado, investimento estatal e participação do Estado na economia. E a revista Forbes já falou que é hora de dar o pé da Argentina, de correr. Eu não sei se está dando tão certo assim, né? Pelo menos os exemplos aí recentes. Né? E o próprio Estados Unidos tem grande investimento estatal em tecnologia, no setor militar, enfim. Sobre as invasões, ele diz que todas elas têm que ser repelidas e tem que ser garantida a propriedade. Esse discurso é um discurso curioso, porque sim, é óbvio que nós não podemos permitir que propriedade privada em situação regular seja invadida. Mas a maioria das invasões, especialmente as invasões do movimento dos sem-teto, ocorrem em prédios abandonados, prédios em situação irregular, prédios, enfim, que e as pessoas estão em situação de desespero. A resposta à invasão não é violência e repressão, a resposta à invasão é política habitacional. Quer dizer, é uma resposta dele completamente inadequada, porque ele pressupõe que a maioria das invasões estão acontecendo como se fosse, tipo, você tem um apartamento que está alugado, ele fica desalugado e alguém invade. Não é isso que acontece. Ninguém está invadindo apartamentos vazios. As pessoas estão invadindo prédios abandonados pelos próprios donos, abandonados pelo poder público, né, que não tem ninguém lá. Ninguém está invadindo em relação aos sem-teto. Em relação ao MST, tem invasões de terras improdutivas e tem invasões de terras produtivas. E no caso das produtivas, tem que haver uma mediação e as pessoas têm que sair. O proprietário, se o proprietário diz que eles não podem ficar ali, eles devem sair. Agora, o Estado tem que ter uma política de reforma agrária para permitir que essas pessoas tenham oportunidade de ter uma terra produtiva de agricultura familiar. A agricultura familiar não resolve todos os problemas, nós precisamos do agronegócio, é verdade, mas enfim, essa resposta de Jair Bolsonaro, assim como outras, foi bastante inadequada, porque ele desconsidera que a maioria das invasões, principalmente dos sem-teto, são em prédios abandonados. Sobre armas, ele fala sobre a diferença entre posse e porte de armas, que o porte de armas demanda mais exigências. É comentado sobre a coisa dele ter sido surpreendido, ele diz que qualquer pessoa pode ser surpreendida e ter que ceder sua arma, mas aí ele fala uma coisa assim, que depois ele recuperou a arma e que a pessoa morreu, quer dizer, ele insinua que gente da polícia matou no nome dele, não sei direto o que ele estava querendo dizer com isso aí. Enfim. E ele diz uma coisa que eu não sei até que ponto tem evidências empíricas, que a violência cai absurdamente quando você amplia a posse de arma. Bem, Estados Unidos tem posse de arma e porte de arma, inclusive em muitos estados. E os Estados Unidos têm os piores índices de violência do mundo desenvolvido. E países como a Austrália, que fizeram leis de regulamentação de armas bastante rigorosas, nunca mais tiveram um massacre em suas escolas. Enquanto os Estados Unidos, toda hora a gente fica ouvindo falar de alguma escola que teve um tiroteio. Então, eu não sei se as evidências dão suporte a essas alegações. Não é? Depois ele é questionado sobre a regulação da mídia, já que ele critica tanto a imprensa. Aí ele diz o óbvio, que ele é contra a regulação da mídia, né? Só que, e diz que vai permitir a liberdade de expressão e que o problema, na verdade, é que a mídia tradicional entrou em descrédito. Nisso ele está parcialmente correto, a mídia tradicional perdeu muito crédito atualmente, mas as mídias sociais também espalham muitas fake news, né? Então, nós estamos numa situação quase do pós-verdade.
O problema é que ele fala contra a regulação da mídia, só que ele diz que não teve ditadura militar no Brasil, um período que teve censura e que tinha não só presos políticos, mas que tinha repressão e tudo mais, e ele apoia esse regime. Então a gente fica na dúvida até que ponto ele está sendo preciso com relação a isso. Depois ele destaca o papel dos Estados Unidos, só que ele se esquece de falar que os Estados Unidos patrocinou vários golpes militares. Aliás, ele fala o papel importante que os Estados Unidos teve no caso brasileiro de evitar que o Brasil virasse uma Cuba. É uma mentira. Sugerir que João Goulart era comunista é uma coisa absolutamente falsa. Havia um crescimento do Partido Comunista Brasileiro no Brasil, mas havia eleições. Eleições. As pessoas estavam sendo eleitas, né? Mas o respeito à democracia acaba quando os seus adversários políticos chegam ao poder via eleições. Isso aí é bem perigoso, é o que ele revela aí. Só que os Estados Unidos não tentou impedir apenas comunistas, não. É bom lembrar o exemplo do Irã. Mossadegh foi eleito em 1954 e os Estados Unidos patrocinou a tirada dele de lá e a volta do Shah do Irã, sendo que o Shah é uma liderança fundamentalista religiosa e o Mossadegh era um secular, que não era comunista nem nada. Sobre vice, ele diz que quer o Magno Malta do PR para vice. Acho que uma aliança com o PR seria extremamente danosa em alguns aspectos para Bolsonaro. O PR é um partido envolvido em muita corrupção e ele dizer que quer se aliar com o PR, ele que fica dizendo que é um cara honesto, ficha limpa e tal, vai ser muito atacado por isso aí, né? Fala inclusive numa possível aliança com o MDB, que vai estar aberta, que pessoas do MDB podem integrar seu governo. O MDB tem uma facção criminosa, não todo o MDB, obviamente, mas existe uma facção criminosa dentro do MDB. E dizer que você vai se aliar, que há essa possibilidade de diálogo, também vai muitas críticas. Sobre como governar sem fazer o jogo de interesses, aí ele dá uma resposta bem interessante até para a gente pensar. Ele diz que o que ele vai fazer de estratégia é agradar setores da direita. Por exemplo, ele fala em tipificar o MST como terrorismo. É a criminalização dos movimentos sociais. O MST pode ter excessos, pode ter coisas que tem que ser criticadas? Sim, mas esse extremo aí de tipificar como terrorismo é típico de uma direita autoritária. E a estratégia dele seria fazer essa tipificação para agradar a bancada ruralista e assim conseguir que a bancada ruralista votasse nos projetos deles sem que ele precisasse dar necessariamente à bancada ruralista um monte de cargos. Sobre a educação, ele é questionado sobre a educação, ele fala em acabar com a ideologia de gênero. Aí ele está usando a mesma estratégia que vários partidos de direita fizeram ao longo das eleições aí nos últimos 8 anos, que é um ataque a essas, digamos assim, disciplinas das humanidades, não é? E usar isso como um ataque ao politicamente correto e tal, como uma forma de se levantar. Finalmente ele é questionado sobre a ideia dele de aumentar o número de ministros do Supremo para 21. E ele diz que isso é um recado para o Supremo. Eu tenho um outro vídeo sobre isso, que eu vou lançar hoje, e eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, mas essa medida de aumentar os ministros do Supremo é uma medida típica de regimes autoritários. Inclusive, o jornalista que estava com Mariana Godoy destaca que foi isso que o chavismo fez, é isso que regimes autoritários fazem, para o que ele não teve resposta. Só falou depois que vai ganhar no primeiro turno. Depois ele fala sobre a medida de voto impresso, que era o que ele gostaria que fosse o mecanismo das eleições, e que fica muito chateado de não ter vingado, e ele não acredita nas urnas eletrônicas. Bem, aí ele está se preparando para questionar os resultados da eleição, mais ou menos como Donald Trump se preparou nos Estados Unidos. Ele disse que it was rigged elections. O que é rigged elections? Eleições fraudulentas. E basicamente
se colocou na posição de que se perdesse, não aceitaria os resultados. E é mais ou menos isso que o Jair Bolsonaro está fazendo quando ele usa a coisa do voto impresso. Ele diz que observadores internacionais, vários organismos internacionais da ONU, das Nações Unidas e tudo mais, dizem que as nossas eleições estão entre as melhores eleições do ponto de vista técnico que existem no mundo. Um exemplo de como se faz a eleição, com baixíssimos índices de fraudes e problemas, em um país grande e complexo como o nosso. Mas ele usa essa teoria da conspiração de que as urnas... Claro que tem que ser investigadas as denúncias se houver hackeamento de urna e tudo mais. Mas, a princípio, não existem evidências disso em larga escala. Depois há um questionamento sobre a morte de Vladimir Herzog. E aí ele é bem confuso, Jair Bolsonaro, porque tem uma hora que ele chama Vladimir Herzog de colaborador. Depois ele diz que lamenta a morte de Vladimir Herzog e pessoas inocentes que morreram durante a época da ditadura. Depois ele fala que pode ter sido suicídio. Quer dizer, qual é a resposta, Jair Bolsonaro? Ele joga tudo no ventilador, vê o que pegar tá valendo. Quer dizer, se algumas pessoas acreditarem que Vladimir Herzog era colaborador e por isso merecia morrer, merecia ser assassinado, ótimo, essa é uma estratégia dele. Aí depois ele diz que lamenta, para mostrar algum resquício ali de humanidade, algum tipo de solidariedade humana, para não parecer que estava querendo matar qualquer pessoa que fosse crítica do regime. Depois ele usa a tese da própria ditadura militar, quer dizer, enfim, né? Por fim, ele critica mais médicos, e aí a Mariana Godoy diz que saúde cubana funciona, e aí ele usa a evidência anedótica, é que Hugo Chávez foi para lá e morreu. Ele talvez não saiba o que é evidência anedótica, mas basicamente ele está citando um exemplo singular como se isso correspondesse ao regime, ao sistema de saúde cubano. Cuba é absolutamente condenável pelo autoritarismo que você elogia na ditadura militar, Bolsonaro. Nossa ditadura militar é condenável e o regime cubano é condenável pelo autoritarismo. Mas o sistema de saúde cubano, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um melhor da América Latina, um dos melhores da América Latina, e está entre os 40 melhores do mundo. E em termos de atenção primária, eles estão entre os 10 melhores do mundo. Em atenção primária. Em atenção primária eles dão um show em cima do nosso sistema. O sistema de saúde brasileiro. Então, a gente tem muito a aprender com os médicos cubanos, viu, Bolsonaro? Isso daí não há dúvidas sobre isso. Isso daí é uma questão consolidada. Isso é um fato. Sobre tortura, ele fala que em determinadas circunstâncias especiais, se uma criança foi sequestrada e você descobre o cara que é o sequestrador, que você poderia torturar. Aí, basicamente, o problema do que ele está falando é a normalização da tortura. Repare, a tortura deve ser sempre crime. Bolsonaro está equivocado com essa noção de normalização. Ela deve ser sempre crime. Agora, quando acontece uma circunstância como essa que ele estava descrevendo, tem que ir para julgamento e essas circunstâncias podem mitigar, podem ser coisas que minimizem o ato de um policial desesperado querendo salvar uma criança, por exemplo. Então a punição seria menor, dependendo das circunstâncias, que é assim que acontece a avaliação. Mesmo um assassinato, quando é intencional, ele tem agravantes e pode ter coisas que minimizem esse ato. Então, mas a tortura deve ser sempre crime. E da forma como ele fala, parece que em circunstâncias especiais não seria crime. Esse é um equívoco e eu chamaria isso de normalização da tortura, o que é uma coisa perigosíssima e altamente condenável. Eu acrescentaria sobre a questão da violência que nós temos que observar como é que países em outros lugares do mundo reduziram o índice de violência. E uma das formas que eles reduziram foi reduzir o índice de reincidência.
E em países como Suécia e Dinamarca, que tem baixíssimos índices de reincidência, o que eles fizeram foi uma reforma do sistema prisional. Não aprisionam pessoas por posse de drogas. E as pessoas que eles aprisionam, eles buscam requalificar, ensinar um trabalho, enfim. Essa estratégia desses países, que é uma estratégia humanizada, mostra resultados extraordinários. O número de pessoas que, ao passar pelo sistema prisional sueco ou dinamarquês, voltam para a cadeia é minúsculo. Não é a realidade no Brasil. Então, tratar com dureza pode ser compreensível do ponto de vista do desejo de vingança e tal, mas na prática não funciona. Não funciona. E enfim, as evidências mostram que não funciona, né? Ele defende a redução da maioridade penal, enfim, é uma coisa altamente discutível. Em determinados casos específicos, faz sentido que pessoas que cometem crimes hediondos não sejam simplesmente soltas, até porque devem ter problemas mentais. Então eu classificaria que, na verdade, em vez de reduzir a maioridade penal, em vez de criminalizar essas pessoas que cometem coisas hediondas quando jovens, essas pessoas precisam passar por muito tempo de tratamento para saber se elas têm condições de voltar à sociabilidade, porque pode ser que não tenham condições, né? Então, enfim. Depois ele disse que foi o PT que dividiu o Brasil entre héteros e gays, entre negros e brancos. É interessante que ele na verdade, está responsabilizando o que ele acha que é esquerda, quando, na verdade, o PT, do ponto de vista econômico, fez uma transição para várias políticas que são de centro-direita, embora o PT tenha mantido o discurso de esquerda. Isso é uma... Enfim, basta ver os ajustes, o Joaquim Levy, enfim... uma série de medidas que de esquerda não tem nada, mas ele identifica na esquerda essa coisa do politicamente correto e das políticas sociais para grupos marginalizados, como se isso que tivesse dividido a nossa sociedade. É uma estratégia típica da de Trump, típica enfim, de Le Pen e outros políticos da extrema-direita nacionalista. Sobre mulheres, ele diz que é tudo igual e o que cada um faz na sua privacidade é da sua conta, meio que tentando se afastar da imagem de homofóbico, e que a questão dos gays para ele foi o kit gay. Bem, ele diz que em relação às mulheres não tem entrevista, mas nós temos entrevista dizendo que se o filho dele fosse gay, ele iria espancar, ele iria bater nele, e que ser gay é falta de porrada, né? Muita gente vai dizer, ele mudou de ideia e tal. A declaração dele que os quilombolas não servem nem para procriar e que o mais barato, o mais levezinho tinha o peso em arrobas, que é uma declaração de medir o peso em arrobas, é racista, e falei mais barato porque eu acho que a mente dele, ele estava pensando como um escravocrata, que usa esse tipo de expressão, embora ele não tenha dito mais barato, mas ele falou do peso em arrobas, que é uma típica... Ele não pesa a mulher dele em arrobas, ele não pesa a família dele em arrobas, não é? Então, pois é. E ele foi condenado recentemente, e foi condenado também com a declaração dele sobre Maria do Rosário, que ela não merecia nem ser estuprada. Foi o que ele disse para ela. E ela também foi extremamente grosseira com ele, e algumas das coisas que ela disse, ela pode ser condenada sim, mas nada do que ela disse justifica o que ele disse. Vamos deixar isso claro. Se ela disse coisas que saem dos limites, ela deve ser processada, ela deve ser condenada. Mas o que ele falou, por si só, é passível de condenação, porque sugere que existem mulheres que merecem ser estupradas. Ponto final. Não importa se ele estava fazendo uma figura de linguagem, ou como ele disse em relação aos quilombolas, que ele estava brincando, entendeu? Ele é um candidato à presidência do Brasil. Ele é um político, ele tem responsabilidade. Os discursos dele em relação a essas coisas incentivam violência contra gays, incentivam preconceito contra negros, e por isso que ele foi condenado. Os fatos estão aí. Bem, no fim ele termina com uma piadinha de que ele é mais rico do que Trump quando tenta comparar ele com Trump, mas basicamente o que ele está fazendo é aceitando essa comparação. Vendo que existem significativas diferenças. Trump sempre foi um cara do mercado,
um empreendedor de hotéis e de cassinos e tal. E Jair Bolsonaro tem a vida dele toda ligada à política, né? Então, por mais que ele tente se colocar como um cara fora do establishment, ele pode ter um discurso que sai do establishment, mas a vida dele é dentro da política partidária. Inclusive, ele talvez hoje em dia queira esconder, mas ele votou contra o Plano Real, votou contra as privatizações e votou muito com o PT em muitas das reformas que o PT fez, principalmente no primeiro governo Lula. Então, talvez ele queira esconder essas coisas agora, mas isso tudo está bem documentado e vai voltar aí durante o período das eleições. Então era isso que eu tinha para dizer sobre a entrevista de Bolsonaro, e eu peço que vocês assistam meu outro vídeo sobre a questão do STF e da quantidade de ministros, não é? Se vocês gostam do que eu faço aqui, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração, gente.